Seja muito bem-vindo, eu sou Luciano S. e esse é o canal Casos Sobrenaturais Reais. Não deixe de fazer a sua inscrição e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos e escreva nos comentários de que cidade você está nos assistindo. Desde já, o nosso muito obrigado. O Obsessor. Muito boa noite, Luciano e ouvintes. Eu espero que esteja tudo bem com vocês no momento em que ouvirem a minha história. Eu quero confessar que compartilhar minha experiência me gera um pouco de nervosismo. Então, antes de começar, eu gostaria de oferecer um pouco de contexto. Luciano, eu gosto muito do seu canal. Eu sou apaixonada por esses assuntos sobrenaturais. Eu não busco conteúdo desse tipo compulsivamente, nem consumo regularmente filmes de terror. Mesmo assim, de vez em quando, eu gosto de consumir esses temas, pois eu gosto de sentir aquela pequena onda de adrenalina que às vezes um bom relato desse tipo provoca. Eu gostaria de deixar claro também que eu sempre me considerei uma pessoa de fé, alegre e que tenta, em qualquer situação, manter uma atitude positiva. Além disso, se estiver ao meu alcance, eu gosto de ajudar as pessoas. Ironicamente, parece que foi isso que desencadeou a experiência que eu compartilho hoje. Mesmo após muitos anos, eu não consegui encontrar uma lógica para ela e, no mínimo, eu a classificaria como uma experiência muito estranha. Por favor, meus amigos, acreditem. Esse relato não é para evangelizar, pregar sermões ou falar de divindades. No entanto, se vocês que me escutam professam alguma fé, crença religiosa, ou no caso, nenhuma delas, eu peço que ouçam a minha história com a mente aberta. Isso é simplesmente o que eu vivi, tal como aconteceu e como eu me senti naquele momento, ao participar de uma experiência que ultrapassou os meus limites racionais. Isso aconteceu no ano de 2016. Eu tinha acabado de ingressar na universidade no curso de farmácia. Eu levava um ritmo normal como o de qualquer outro estudante. Devido à carga de tarefas e horários, às vezes eu dormia tarde e depois acordava no meio da noite para fazer trabalhos ou estudar. Naquela época, o meu consumo de terror não era tão elevado, e eu posso até dizer que eu frequentava a igreja regularmente, pois eu participava de um grupo de jovens do qual gostava muito, por ter feito amigos com quem eu adorava passar tempo. Então, o que eu posso dizer é que a minha vida era a mais normal possível, até que uma noite isso mudou. Eu me lembro perfeitamente que eu estava prestes a dormir e tudo transcorria normalmente. Então eu me deitei, fechei os olhos e não tive dificuldade nenhuma em pegar no sono. Só que, de repente, eu comecei a perceber uma sensação peculiar, como se eu não estivesse mais tocando o meu colchão. Algo muito estranho e difícil de descrever, pois todo o meu corpo se sentia assim, como se eu estivesse me separando da cama. Eu sei como isso soa estranho, e por isso eu quero dizer que quase eu nunca compartilhei essa experiência, pois nas vezes que eu fiz, as pessoas me olharam como se estivessem me julgando. Mas eu espero que vocês possam acreditar em mim. Voltando ao meu relato, enquanto eu estava imersa nessa sensação, em um momento realmente eu pensei, eu estou sonhando. Eu também pensei que essa sensação era parecida como a de quando você sente que vai cair e acorda assustada. Outra hipótese que me deram é que às vezes estamos tão cansados que o nosso corpo relaxa antes do nosso cérebro, que envia um impulso para reagirmos, provocando esse tipo de paralisia. No entanto, eu posso assegurar que isso não era nada parecido com uma sensação que eu tivesse tido antes. Inclusive, eu já tinha sonhado que estava voando, mas nesses sonhos eu podia controlar o meu voo. Diferente dessa ocasião, eu estava respirando normalmente, refletindo se eu estava sonhando ou não, em um estado quase de plena consciência. O caso é que, em um ponto,
Eu abri os olhos e tive um grande susto, pois eu vi a minha cama lá embaixo. Mas não foi só isso. O mais impressionante foi que eu me vi dormindo, ou pelo menos em um estado de letargia. Eu comecei a olhar ao redor e consegui ver o meu quarto perfeitamente, com todos os objetos no mesmo lugar onde eu os havia deixado naquela noite. Se eu não estou sonhando, o que está acontecendo? Eu pensei. Eu tentei me mover e controlar de alguma forma aquele sonho, mas eu não conseguia por mais que eu tentasse. Eu então comecei a ficar desesperada. Naquele momento eu comecei a girar sobre o meu próprio eixo, como se algo estivesse me controlando. Isso me estressou completamente, pois a sensação era tão real, tão vívida, que eu sabia que eu não estava sonhando. Mesmo assim eu tentei, por assim dizer, acordar, mas eu não consegui. Eu fechei os olhos com força, mas ao abri-los, eu ainda estava lá suspensa no meio do meu quarto. Eu fiz um esforço enorme para me acalmar e eu comecei a respirar cada vez mais devagar e profundamente, até que finalmente eu senti que eu começava a descer lentamente, até que eu entrei de novo no meu corpo, percebendo novamente a sensação de tocar meu colchão. Naquele momento, já no meu corpo, eu me levantei tentando puxar o ar como se eu estivesse sufocando. O que aconteceu? Eu pensei novamente. Já no meu quarto, e agora sim, plenamente acordada, tudo parecia normal, apesar da escuridão e das luzes apagadas. A luz da lua entrava pela minha janela. Então minha mente colapsou a tal ponto que eu, completamente apavorada, e mesmo já sendo uma mulher feita, eu não me importei de ir ao quarto dos meus pais e acordá-los, porque eu estava realmente muito assustada e confusa. Ao chegar lá, eu expliquei o que aconteceu e a minha mãe tentou me acalmar, dizendo que eu estava sonhando, que às vezes isso acontecia, que a nossa mente continuava trabalhando arduamente, mesmo quando estávamos dormindo, e que isso causava esse tipo de experiência conhecida como paralisia do sono. Para mim, naquele momento, as explicações da minha mãe fizeram sentido, então eu me acalmei. Mesmo assim, quando eu tive a oportunidade, eu pesquisei bastante sobre o tema e eu encontrei muitas experiências sobre a paralisia do sono, mas essas eram completamente diferentes da minha, já que a paralisia se caracterizava por não conseguir se mover enquanto você está deitado na sua cama, ao contrário de mim, que estava flutuando. Para não prolongar muito a história, eu quero dizer que infelizmente a partir daquela data eu comecei a experimentar com frequência essa sensação. Eu posso dizer que no total foram cerca de 12 vezes em dias consecutivos e a cada vez com maior intensidade. Eu quase posso afirmar que a cada vez que eu tinha esse tipo de sonho, eu estava mais e mais consciente, até que uma noite, quando eu voltei a sofrer isso, eu senti muito medo, pois eu vivi uma experiência completamente lúcida. Porém, dessa vez, houve algo diferente. Ao olhar ao redor do quarto, eu percebi que eu não estava sozinha. No interior do quarto, eu notei a presença de um ser que poderia descrever como uma sombra enegrecida, de aspecto tão escuro que parecia absorver a luz. No final, depois de alguns minutos, eu voltei a descer até tocar a cama e assim eu consegui reagir. Eu acho que a gota d'água foi uma vez que, como nas outras, eu estava flutuando, mas ao contrário das vezes anteriores, nessa ocasião eu estava levitando muito alto, ou seja, eu me elevei até quase o teto, o que me causou muito terror. Então, desesperada, eu tentei começar a me mover, mas nesse instante eu senti como se 2 braços invisíveis estivessem me segurando, e foi como se eles tocassem e movessem os meus braços e pernas contra minha vontade, e eu não tinha nenhum controle sobre o meu corpo. De repente eu percebi a presença daquela sombra dentro do quarto, e eu soube que era ela quem estava exercendo esse controle sobre mim. Eu não sabia o que fazer. Eu não sabia se eu devia fechar os olhos ou não. Eu estava com muito medo. Eu tentava falar, gritar, pedir ajuda, mas a minha voz simplesmente não saía. Eu quase podia sentir como se algo estivesse apertando a minha garganta, me impedindo de falar. Foi muito desesperador, pois a sensação
era de que algo me fazia levitar, brincava comigo e depois me deixava voltar ao meu corpo. Naquela noite, finalmente, depois de momentos intensos de terror, eu consegui retornar e reagir novamente. A situação chegou a tal ponto que eu comecei a dormir à tarde, devido ao medo que essa experiência me causava ao dormir à noite. No entanto, mesmo dormindo à tarde, isso continuou acontecendo, embora por um tempo menor. Eu tive que desenvolver uma coragem extra, pois eu sabia que dormindo a qualquer hora, isso poderia acontecer, fosse à tarde ou à noite. Por outro lado, eu comecei a acreditar que talvez isso fosse algo da minha mente, mas ainda assim eu senti que precisava conversar com alguém, pois ninguém estava acreditando em mim, e além de desabafar, eu precisava de outra opinião, já que essas explicações lógicas que meu círculo próximo me dava não me satisfaziam de forma nenhuma. Então eu decidi procurar ajuda. Eu procurei o dirigente do grupo jovem da qual fazia parte e agendei uma conversa com ele. No dia seguinte eu fui à igreja e começamos a conversar. Eu contei como eu me sentia e os fenômenos que eu estava vivenciando. Ele começou a me fazer muitas perguntas sobre se eu tinha assistido a certo tipo de filmes ou se eu tinha participado de algum jogo de natureza espiritual, como a tábua, Ouija ou outra coisa parecida. Além disso, ele perguntou se eu tinha tido brigas com a minha família ou amigos, mas a verdade é que nada disso se aplicava à minha situação. Eu não havia feito nada para dar brecha para essas coisas entrarem na minha vida. Eu comecei a falar dos medos noturnos que eu sentia e da sensação de estar levitando. E ao ouvir isso, ele reagiu de uma maneira muito particular. Ele me olhou como se compreendesse perfeitamente o que estava acontecendo e como se não fosse a primeira vez que alguém lhe contava algo assim. Ele pegou uma pesada cruz de ferro que ficava erguida em uma base e, sem tirar os olhos de mim, ele a colocou sobre a sua mesa. Ele pediu que eu continuasse falando normalmente e então, enquanto conversávamos, a cruz de ferro tão pesada e perfeitamente posicionada na base sobre a mesa, de repente, sem mais nem menos, tombou para frente fazendo um barulho forte que me deu um grande susto. Eu quero dizer que não havia correntes de ar, e mesmo que houvesse, teriam que ser rajadas de vento extremamente fortes para mover um objeto tão pesado e sólido como aquele. Depois de me recuperar um pouco do susto, o meu impulso foi tentar levantar a cruz, mas imediatamente o padre me disse: não toque nela. Eu concordei, extremamente intrigada, mas embora ele não dissesse mais nada, eu entendi que talvez aquela cruz tinha absorvido algo ruim e já tinha algum tipo de energia nela. Posteriormente, o padre me disse algo que não me tranquilizou completamente, mas fez sentido. Ele me disse que as pessoas que são bem intencionadas, que irradiam luz e confiança, são as mais suscetíveis a passar por esse tipo de situação. Na época eu não entendi muito bem o que ele queria dizer, então ele continuou explicando. Ele disse que às vezes as pessoas que são muito positivas e tentam transmitir isso aos outros acabam atraindo por causa disso a atenção de energias que não são tão positivas ou que estão em busca dessa luz. Por isso, essas energias se aproximam desse tipo de pessoa buscando essa luz, e é quando ocorrem situações como a que eu descrevia. Luciano, ele não falou especificamente de algum ente demoníaco ou algum fantasma. Ele apenas se referiu a energias em geral, o que fez muito sentido para mim, porque de fato, talvez esteja errado falar isso de mim mesma, mas sempre eu tento ser uma pessoa positiva, tentando transmitir coisas boas aos outros. O padre acrescentou que muitas pessoas não acreditam que isso possa ser verdade, mas que ele mesmo já tinha tido oportunidade de comprovar o que ele estava dizendo. Às vezes, quando ele celebrava a missa, nos momentos em que se sentia mais alegre e inspirado, havia uma força invisível que o empurrava para trás, tentando fazê-lo cair. Contudo, ele também me disse que eram nesses momentos em que tentavam nos fazer fraquejar, que precisávamos demonstrar nossa força e ter fé.
A conversa terminou e, apesar de eu já me sentir mais tranquila, o padre achou necessário e que me ajudaria muito se ele fosse até a minha casa para abençoar o meu quarto. Minha família achou um pouco estranha a presença de um padre em nossa casa, mas eles entenderam meu sentimento e a necessidade de que ele realizasse esse ritual para minha paz mental e emocional. De fato, após essa ação, eu senti uma mudança para melhor. Além disso, o padre me presenteou com um anel de metal que tinha a oração do Pai Nosso gravada ao redor. Ele esclareceu que esse objeto não era poderoso e nem mágico, mas simplesmente algo para me lembrar de que eu precisava ter fé. A partir de então, nada sobrenatural ou sem explicação me aconteceu. Quem sabe, talvez eu precisasse desabafar e compartilhar essa situação, e ao mesmo tempo ter um objeto no qual eu pudesse depositar a minha fé. Meus amigos, pessoalmente, até hoje, eu não sei se era um espírito maligno que queria me atormentar, ou se eu estava passando por um período de grande estresse psicológico, o que acabou desencadeando essas experiências. No entanto, eu acredito que sempre que você tem paz mental, sempre encontrará uma saída e haverá uma mudança. Eu agradeço a todos que ouviram a minha história até o final. Um grande abraço e até uma próxima. Amigos, uma pequena pausa no nosso vídeo, apenas para lembrar que o nosso canal é um canal independente e que para continuar existindo nós precisamos muito do seu apoio. Existem muitas formas de você ajudar o canal. Uma delas é contribuindo com qualquer quantia utilizando a chave Pix que está aparecendo na sua tela. Outra é se tornando membro contribuindo com apenas R$ 7,99 por mês clicando no link Seja Membro. Você também pode nos ajudar sempre curtindo, comentando e compartilhando nossos vídeos, pois dessa forma a plataforma vai ampliar o alcance do nosso canal e ele será cada dia mais conhecido. Desde já, a gente agradece e agora vamos continuar com o vídeo. A Mulher de Branco. Olá, Luciane, inscritos desse maravilhoso canal. Eu sou o Thiago. Eu passei a ouvir relatos sobrenaturais depois que eu conheci meu namorado e dormimos praticamente todas as noites ouvindo os relatos desse canal. A história que eu trago hoje, na verdade, é da minha mãe e se passa nos anos 80, época em que meus avós se mudaram com todos os filhos para um sítio no meio da mata. Ela tinha por volta dos 10 anos naquela época. O sítio pertencia aos patrões dos meus avós, pessoas reservadas que viviam a maior parte do tempo na cidade, e meus avós apreciavam a ausência deles, pois podiam trabalhar em paz. Meus avós e seus filhos moravam em uma casinha bem humilde e afastada do casarão dos donos, com poucos cômodos e piso de ripas de madeira, elevado poucos centímetros acima do chão de terra. O teto não tinha forro, apenas telhas envelhecidas. As paredes eram de um branco desbotado, com rachaduras disfarçadas com alguns quadros antigos que já estavam lá quando eles chegaram, representando famílias diferentes. Minha mãe e seus irmãos tinham que dividir uma cama de casal para dormir, pois eram 5 filhos e não havia camas ou colchões para todos e nem espaço suficiente. Assim, todas as noites, desde que se mudaram para aquele sítio, eles dormiam espremidos em uma cama de casal num quarto pequeno. No início tudo estava tranquilo, se é que podemos chamar aquilo de tranquilidade. Minha mãe dizia que ela e os irmãos tinham que caminhar boa parte do caminho até a escola, através de estradas de chão, carregando seus livros e cadernos em sacolas feitas de sacos de arroz. Cada dia era uma nova aventura, tanto na ida quanto na volta, principalmente quando chovia e a estrada ficava cheia de poças d'água. Mas minha mãe odiava a escola nova, pois a professora usava uma régua para bater na palma das mãos dos alunos e, como punição mais severa, os obrigava a ficar ajoelhados sobre grãos de milho. Segundo ela, o que ela mais gostava na escola, ou melhor,
a única coisa que ela gostava na escola era a comida, pois em casa eles não podiam comer tantas coisas gostosas e variadas. Quanto aos vizinhos, eles não moravam muito perto, só depois de algumas curvas na estrada. Minha mãe disse que ela e os irmãos costumavam espiar pela janela dos que tinham televisão, já que eles não podiam ter. Eles assistiam à TV escondidos no mato e às vezes até eram pegos em flagrante, mas era divertido. Eles corriam para fora rindo, satisfeitos. Meus avós ficavam ausentes o tempo todo, pois passavam a maior parte do tempo trabalhando em algum lugar do sítio, seja capinando ou cuidando dos animais. Então, minha mãe e os irmãos ficavam sozinhos a maior parte do tempo, brincando de bola de gude, pega-pega, esconde-esconde e inventando jogos usando uma folha de papel e caroços de feijão. E quando o tédio batia, eles andavam pela estrada para bisbilhotar os vizinhos que moravam a pouco menos de 1 quilômetro. A rotina no sítio foi assim nos primeiros dias, até que as coisas começaram a ficar estranhas. Às vezes, minha mãe tinha a sensação de estar sendo observada na mata enquanto brincava no quintal, e quando ela virava o rosto para os eucaliptos, ela não via nada. Talvez sua miopia atrapalhasse, ou talvez houvesse alguma coisa lá que não queria ser visto. Após um dia de muita diversão, minha mãe e seus irmãos se deitaram na cama de casal, fecharam a janela e logo dormiram. Mas a minha mãe acordou à noite sentindo cócegas nos pés. Ela pediu para que seus irmãos parassem com aquilo e voltou a dormir. Todos acordaram pela manhã com a minha avó brigando com eles, porque a janela estava aberta, mesmo eles jurando tê-la fechado antes de dormir. Enquanto caminhavam para a escola, meus tios disseram à minha mãe que eles não fizeram cócegas nos pés dela à noite e que talvez tivesse sido a coberta ou até mesmo apenas um sonho. Mas nenhum deles disse ter aberto a janela. Na noite seguinte, minha avó fez questão de checar se a janela estava bem fechada antes de dormirem. Minha mãe e meus tios acordaram de manhã sem cobertas que estavam caídas no chão aos seus pés. Novamente a janela estava aberta e a minha avó chegou brigando, porém a minha mãe mentiu dizendo que ela tinha aberto a janela quando acordou. Enquanto caminhavam para a escola, eles conversaram sobre isso no caminho, morrendo de medo. Um dos irmãos da minha mãe disse ter escutado alguém do lado de fora quando ele foi ao banheiro de madrugada. Assim foram os próximos dias. Não somente minha mãe, mas todos seus irmãos também passaram a sentir cócegas nos pés e quase sempre acordavam sem cobertores e com a janela aberta. Eles até ouviam algo passando por debaixo da mesa, mas preferiam pensar que era algum gambá ou algum gatinho perdido. Um dia então a minha mãe teve uma ideia. Ela pegou um cabo de vassoura velho e o cortou em 2 pedaços num tamanho bom o suficiente para encaixá-los em cada lado da janela, o que tornaria quase impossível abri-la, pois ela ficaria bloqueada. Minha mãe estava tão abalada naqueles dias que ela se esqueceu de fazer uma lição de casa, o que era considerado gravíssimo segundo a professora. Minha mãe, a pobrezinha, teve que ficar vários minutos ajoelhada sobre grãos de milho como punição. Ela chegou em casa se queixando de dores nas pernas e seus joelhos estavam doloridos e avermelhados. Certa vez, minha mãe e seus irmãos foram bisbilhotar os vizinhos à noite escondidos nos arbustos. A televisão naquela época era novidade, coisa de gente rica, então parecia a coisa mais incrível do mundo. Só que alguma coisa correu pelo mato atrás deles. Ouviram isso? Um dos irmãos dela perguntou, e outro pediu silêncio para escutar o que estava passando na televisão. O sibilar do vento entre as árvores parecia um sussurro que chamava a atenção do meu tio até a mata, então ele andou quietinho em direção àquele sussurro. Ele percebeu que a temperatura estava caindo muito rápido e estava ficando cada vez mais frio. Ele tentou se aquecer esfregando os braços enquanto se aproximava lentamente dos eucaliptos.
Os grilos cantavam baixinho e pareciam assustados. Ninguém nunca pensaria que grilos pudessem ficar assustados, mas era isso que parecia. Meu tio viu alguém, uma silhueta escura na penumbra das árvores, correndo mata adentro, como se estivesse em pânico ou desesperado. E de repente um grito irrompeu da mata, como se alguém tivesse gritado tão alto e grave que quase rompesse as cordas vocais. Era um grito agonizante e esganiçado. Eles não perderam tempo e correram para casa o mais rápido possível, gritando e chorando em meio à escuridão da noite. Uma das irmãs da minha mãe até tropeçou e caiu, machucando o joelho. Eles tiveram a impressão de estarem sendo seguidos ou perseguidos por alguma coisa na mata que ladeava a estrada de chão, e então eles não podiam parar de correr. Meus avós disseram que com certeza foi a armação dos vizinhos para assustá-los e até acharam graça. É bom que aprendam a não bisbilhotar os outros e a não ficar perambulando por aí à noite, eles disseram. O bloqueio que a minha mãe pôs na janela estava funcionando. As cócegas nos pés e as cobertas jogadas no chão cessaram por alguns dias. Só que ela acordou certa noite com batidas no vidro da janela. Ela acordou assustada, já olhando para trás. Ela ouviu sons de passos vindos do quintal, passos lentos e arrastados, com um quase inaudível murmúrio agonizante que se misturava com o uivo do vento. Minha mãe se escondeu debaixo das cobertas, tremendo de medo, se recusando a ver o que era aquilo. Ela pôs o olho num buraco da cobertura para ver melhor o quarto. Não tinha cortina na janela, de modo que, à luz da lua, uma sombra se projetou na parede à sua frente. A sombra de alguém que passava lá fora. Não muito tempo depois, numa noite minha mãe acordou sentindo cócegas nos pés. Mais do que depressa, ela recolheu os pés tentando enxergar algo no escuro. A lua mal iluminava o sítio naquela noite, mas tinha alguma coisa ali, algo a observava na escuridão. Ela sentia um calafrio paralisante percorrer todo o seu corpo antes de começar a ouvir os passos lá fora e sentir a cama tremendo, porque o chão de ripas de madeira tremia. Os passos arrastados, o murmúrio agonizante, foi aí que ela percebeu que a janela estava aberta, completamente aberta. Ela não sabia o que fazer, se deveria ou não fechá-la, porque ela estava com muito medo. Ela não sabia o que estava lá fora e também não sabia o que estava ali dentro lhe observando no escuro. Ela acordou um dos seus irmãos para se sentir mais confiante e então se levantou para fechar a janela. Foi aí que ela viu o que causava o som dos passos. Ela viu lá fora no quintal uma mulher de branco caminhando aleatoriamente a passos arrastados, como se estivesse com um tornozelo torcido. Como minha mãe é míope, ela não sabia bem o que estava vendo. Ela fechou a porta o mais rápido que pôde e se deitou, percebendo que o irmão que ela tinha acordado já estava dormindo novamente. Quando acordaram de manhã, a janela estava novamente aberta e as cobertas no chão. Depois disso, as coisas pioraram. Minha avó passou a ver a aparição da mulher de branco pela casa durante todo o dia, geralmente na visão periférica. Às vezes, ela parecia como uma densa sombra que se projetava nos cantos das paredes ou nos reflexos dos vidros e espelhos. Meus tios gritavam quando a via pelo quintal, sumindo atrás de uma parede ou correndo mata adentro. Meu avô não sabia o que fazer e eles não podiam simplesmente deixar o sítio. Meus avós tinham um emprego e uma casa, mas cada vez mais eles tinham certeza de que não podiam morar ali, pois o lugar era assombrado por um espírito, uma aparição, alguma entidade que fazia parte daquele lugar. Eles então passaram a levar minha mãe e os irmãos para ajudar a cuidar do sítio, alimentando as galinhas, os peixes, os porcos e limpando a grama. Isso os mantinha ocupados e protegidos, mas quando voltavam para casa, eles sentiam a energia pesada imediatamente. E então as coisas aconteciam de novo.
O patrão deles disse que os empregados que moravam naquela casa sempre se queixavam da mesma coisa, e ele insistiu para que meus avós ficassem, com a promessa de um aumento de salário. Mas não deu outra, e poucos dias depois, ainda sofrendo com os acontecimentos sobrenaturais, eles se mudaram de lá para nunca mais voltar. Eles nunca descobriram a história daquele lugar, e meus tios se lembram de cada detalhe como se isso tivesse acontecido ontem. É isso, Luciane, pessoal. Fiquem bem e muito obrigado por ouvirem a minha história. O Espírito. Boa noite, Luciane, inscritos do canal. Meu nome é Carlos, eu falo de uma cidade no interior do estado de São Paulo. Eu não revelo a cidade para manter um pouco do sigilo e não constranger ninguém. Todos os dias eu escuto atentamente os relatos do canal. Eu sou um grande fã e geralmente escuto no período da manhã enquanto eu tomo meu café. Esse fato aconteceu comigo quando eu tinha 16 anos e, como eu disse antes, eu vou manter em sigilo o nome da cidade onde eu morava, pois esse relato envolveu várias pessoas. Na época eu morava sozinho, pois meus pais e meus irmãos acompanhavam minha mãe em um tratamento de um câncer que após um período acabou a levando desse mundo. Luciane e amigos, uma noite eu recebi uma visita dos meus tios e mais um casal de primos que vieram passar a noite comigo se comovendo com a situação que eu estava passando por não poder acompanhar meus pais devido ao meu trabalho, que na época era a única forma que eu tinha de ajudar a minha família financeiramente. Após uma longa conversa depois do jantar, nós fomos nos deitar. Eu acomodei a minha família nos quartos e fui dormir na sala. Luciano, eu nunca havia ouvido nenhum ruído estranho naquela casa durante todo o tempo em que eu vivi sozinho lá. A madrugada já estava avançando quando eu ouvi algumas batidas na porta da cozinha. Amigos, para alguém conseguir bater na porta da cozinha, era necessário essa pessoa ir pelos fundos da casa, pois era lá que a porta ficava. Eu fui até a cozinha e perguntei quem estava ali, mas ninguém respondeu. Meus tios levantaram para ver o que estava acontecendo, pois eles também ouviram as mesmas batidas na porta. Meu pai tinha várias armas para caçar animais em casa, já que a casa ficava afastada dos vizinhos e rodeada por muitas matas. Por isso, descartamos a possibilidade de ser alguém da família tentando nos assustar, pois eles não arriscariam sabendo da existência dessa arma. O barulho então parou e fomos nos deitar novamente. Porém, assim que nos deitamos, as batidas na porta da cozinha recomeçaram. Meu tio, já irritado com a situação, pegou a espingarda e saímos juntos para verificar, mas não encontramos ninguém. A noite era bem escura, daquelas em que não se enxerga nada a poucos metros, e não tínhamos lanterna, já que os celulares com lanternas não existiam naquela época. Por esse motivo, meu tio se absteve de disparar a arma com medo de ferir alguém que poderia estar apenas nos assustando. Como não encontramos ninguém, nós fechamos a porta e voltamos para dentro. Naquela noite não estava ventando, e o que mais chamava atenção era o silêncio assustador. Nem os pequenos animais que muitas vezes nos incomodavam estavam fazendo barulho. Voltamos a nos deitar e nesse momento algo aterrorizante aconteceu. Bateram na porta da sala, bem próximo de onde eu estava deitado. Quando eu perguntei quem era, um forte vento abriu a porta da sala, revirando tudo, me tirando do chão e me jogando em cima da mesa da cozinha. Luciano, foi um terror total. Meus primos e tios levantaram sem entender nada, vendo a casa naquela situação sem conseguir ver ninguém. Meu tio nos pegou e nos levou para a casa dos meus avós, acreditando que eles, por serem religiosos,
poderiam nos dar alguma resposta. Chegando lá, contamos o que havia acontecido e meus avós prontamente começaram a orar. Então aquele forte vento começou a revirar a casa dos meus avós e de repente a minha tia começou a falar com uma voz estranha, dizendo que estava ali para destruir o casamento dos meus tios. Luciano, foi uma noite aterrorizante. Começamos a fazer orações até que tudo se acalmou. Passaram alguns dias e eu não sei como a minha tia descobriu que tinham feito algo para destruir o seu casamento, mas ela conseguiu reverter a situação com muitas orações. Eu creio que quando alguém faz o mal para outra pessoa, um dia esse mal vem cobrar o seu preço. Luciano, esse é o fato que aconteceu comigo e a minha família. Um grande abraço a todos e fiquem com Deus.